Veja a situação dessas pessoas e veja o tamanho da fé daqueles que aceitaram sofrer para cuidar daqueles que sofriam. Saiu uma matéria na Veja recentemente acerca de padres italianos que morreram de coronavírus, já idosos, porque não pararam de receber confissões dentro das suas igrejas. Não havia cultos, mas eles ainda estavam lá para empretar bênçãos, para receber confissões e para servir dentro de suas comunidades religiosas aqueles que comungavam da mesma fé. Quantos pastores não continuam recebendo doentes a fim de orar? Quantos pastores não têm visitado irmãos ainda em conflitos de fé e em dificuldades? Quantas igrejas aos domingos ainda não têm os seus pastores lá fazendo plantão para poder receber aqueles que necessitam de cuidado emocional, psicológico ou espiritual? Quantos irmãos não têm ido para ajudar outros, saído no mercado, ido em algum ambiente às vezes propício à infecção, simplesmente para auxiliar pessoas mais fragilizadas ou em grupos de risco da doença? Como cristãos, precisamos nos expor. Como cristãos, precisamos passar por dificuldades. Nós não temos como preservar a nossa vida da mesma forma que aqueles que só têm essa vida para viver. Nós estamos nos cuidando, mas estamos atentos para cuidar dos outros. E se precisarmos, vamos nos expor ao que precisar, ao que for necessário, a fim de ajudar e servir os nossos irmãos em dor e em dificuldade. Ora, o que é que faz com que alguém escolha ser missionário em um país que persegue cristãos? O que é que faz com que alguém largue a sua vida e a sua boa vida financeira para ir a um seminário, para estudar outro idioma, para largar tudo, a família e os amigos e a igreja, para ir para um país pior? Enquanto muitos estão tentando sair do Brasil para ir para os Estados Unidos ou para a Europa, outros estão indo para países econômica, política e socialmente inferiores ao nosso país. Por vontade, por escolha. Porque eles escolheram ser co-participantes daqueles que sofrem. Eles escolheram sofrer em nome do Evangelho. Você já deve ter ouvido essa história. Em 2015, o Estado Islâmico sequestrou e decapitou 21 cristãos coptas. Essa história ficou muito famosa ao longo do mundo. 20 desses cristãos eram egípcios. Mas havia um dos que ali estava que não era cristão ainda. Era um homem chamado Matthew Ayariga. Deve ser assim que se pronuncia. Matthew Ayariga, ele era de outro lugar. Alguns dizem que ele era de Gana. E o testemunho dele se tornou muito famoso porque ele era o único negro dentro daquele grupo. Existiam 20 egípcios e apenas um ou negro de pele realmente escura, mais comum da região ali de Gana e de outros ambientes da África, morrendo com aqueles outros 20 cristãos. Alguns começaram então a serem decapitados, daqueles cristãos coptas, a cabeça deles era arrancada, e aqueles homens continuaram na fé. Tudo que eles precisavam era negar Jesus, tudo que eles precisavam era voltar para o islamismo, tudo que eles precisavam dizer é que Alá era o Senhor, e eles negavam. Então chegava um soldado islâmico, perguntava: você nega a Cristo? O homem dizia não, e a cabeça dele era cortada. Então ele passava para o próximo: você nega a Cristo? Não, e mais uma cabeça cortada. Imagina o quão forte seu coração bateria de joelhos diante disso, na fila da decapitação. Você negaria a Cristo em prol de escapar do sofrimento? Matthew Ayariga não estava naquela fila ainda, mas ele olhou para os soldados e disse: o Deus deles é o meu Deus. E então ele foi levado para fazer parte da decapitação. Ele nem era cristão ainda, mas se converteu através de ver cristãos cristãos sendo martirizados. Foi através do sofrimento fiel de membros da fé que aquele homem escolheu, no momento da sua conversão, já participar do martírio de Cristo. Eu ouvi um professor de filosofia uma vez me dizer, em uma das aulas que eu fiz na minha pós-graduação, que ser religião é uma coisa boa, porque tira o estresse. E eu acho que ele não conheceu a história de Matthew Ayariga, Ele não ouviu a história dos cristãos coptas. Eu acho que ele nunca leu sobre o espetáculo que se dava diante dos romanos. A religião tira o estresse.
A verdade é que a religião nos coloca em sofrimentos que nós não passaríamos se não estivéssemos dentro do caminho da fé. Em 1 Coríntios 15, Paulo diz que se não existia uma esperança para além dessa vida, nós somos os mais dignos de pena de todos os homens. Porque nessa vida o cristianismo nos coloca em situações das mais difíceis. Paulo vai dizer que foi em vão que ele lutou contra animais selvagens, contra feras. Foi em vão que ele ficou náufrago, foi em vão que ele foi pisoteado, foi em vão que ele foi chicoteado, foi em vão que ele sofreu tanto, se não houver uma esperança para além dessa vida. Porque ao olharmos para aquilo que recebemos em Cristo e para olharmos para além dessa mera existência presente, nós voluntariamente nos entregamos em um caminho de sofrimento. Porque no fim das contas, esse também foi o caminho de Cristo Jesus. Assim como Cristo foi posto num espetáculo de sofrimento, Cristo voluntariamente decidiu ser coparticipante daqueles que sofrem. Jesus não foi obrigado, não houve nenhuma lei cósmica ou uma força impessoal que o obrigou a se tornar carne e morrer em nosso lugar, mas ele voluntariamente decidiu se entregar por amor e por graça, a fim de maximizar a sua glória por toda a eternidade, nos levar para perto de si, morrer por nós, manifestar em sofrimento a sua graça. Nós seguimos o caminho de Jesus, seguimos o caminho de Cristo, que fez isso pela alegria que lhe era proposta. Jesus assim agiu porque ele colocou a sua felicidade naquilo que o sofrimento traria, onde ele seria o primogênito entre muitos irmãos. O caminho de Jesus foi um caminho de sofrimento com alegria. E esse deve ser o nosso caminho.